Vamos lá, pessoal, vamos trabalhar o pórtico composto, um exemplo bem básico, mas um exemplo em que eu vou com um pouco mais de cuidado e lento. Essa aula vai ser um pouco maior do que as demais, mas vamos sedimentar o conhecimento, ok? Então, a ideia é que eu tenho um pórtico composto obviamente de dois pórticos separados por uma rótula. O primeiro pórtico do lado esquerdo é um pórtico totalmente estável, o segundo pórtico é um pórtico instável, ou seja, hipostático, ou seja, ele não consegue ficar em equilíbrio de forma única, ou seja, sozinho, ele precisa de um apoio. E essa é a ideia. O primeiro passo que a gente vai fazer aqui é separar os elementos estruturais que estão associados a esse problema. Uma carga distribuída de 10 kN e uma carga concentrada de 20 kN, como mostrado na figura. Separei também os comprimentos de cada um dos trechos, entre L1, LH1, LH2 e L2. Primeiro passo, sempre, da mesma forma que a gente trabalhou Figas-Gerber, é separar o pórtico estável do instável e trabalhar o pórtico instável. Beleza? Segundo passo importante, quando estamos trabalhando tanto com Vigas-Gerber quanto com pórticos compostos, é identificar se a quantidade de incógnitas que temos no problema conseguimos reduzi-la para um sistema isostático. Então, se voltarmos um pouquinho só para analisar, temos um apoio do terceiro gênero, que eu tenho 3 incógnitas associadas, um apoio do primeiro gênero, mais uma incógnita, ou seja, 4 incógnitas. A introdução da rótula cria uma equação, então eu vou anular uma dessas incógnitas, fico com 3 e consigo resolver de forma isostática. Sabendo disso, todo o procedimento é o mesmo. Lembrando, separei o meu pórtico instável e vou ter que introduzir a quantidade de restrição que esse pórtico precisa para virar isostático. Então, vou introduzir um apoio do segundo gênero na rótula ali e resolver o problema de forma básica, aplicando as equações de equilíbrio, somatório das forças em x, em y e o somatório dos momentos. Quando aplico o somatório das forças em x, meu RVx, ou seja, minha reação virtual em x vai ser zero. Somatório das forças em Y, eu tenho duas forças contrapondo a força de 20 kN. E o somatório dos momentos na rótula, lembrando que eu considero o somatório na rótula nulo, eu tenho RDY vezes o braço de alavanca, que é 1, menos 20, igual a zero. Organizando, eu tenho o valor da minha reação em D na vertical de 20 kN. Agora eu posso calcular as reações no pórtico global, de uma forma global. Ou seja, como eu já conheço a minha reação RDY, do apoio do primeiro gênero lá, posso aplicar o somatório dos equilíbrios das forças em x e y e do momento. E foi isso que eu fiz num pórtico global. Apliquei a somatória das forças em x, RAx igual a zero. Somatório das forças em Y, eu tenho RAY menos 10 vezes 1, que é o carregamento distribuído, menos 20, mais 20, que é o RDY igual a zero. Então, meu RAY somando essas parcelas dá 10 kN. E o somatório do momento eu escolhi o ponto D igual a zero. Então, entra o meu MA, entra o Q vezes LH. Na realidade, eu escolhi o ponto A, certo? Para calcular o momento. Não é o ponto D aí não, como está mostrado. Então, entra o MA menos Q vezes LH vezes LH1 sobre 2, vai dar o momento no ponto A, menos 20 vezes 2, mais 20 vezes 2, quando eu organizo aqui, encontro um momento em A de 5 kN/metro. Também posso trabalhar, ao invés do pórtico global, o pórtico local. Então, separei o meu pórtico, peguei agora o pórtico estável, lembrando que nesse caso é obrigatório que as reações virtuais entrem como forças de forma contrária no próximo pórtico, no pórtico que eu estou calculando. E aí eu posso aplicar as equações de equilíbrio. Nesse caso, tanto o RVY como o RVX é nula, não vai interferir, mas eu coloquei aí para que vocês não esqueçam que se eu pegar o pórtico separado, eu tenho que introduzir essas forças virtuais. Somatório das forças em x é zero, meu RAx é zero, somatório das forças em y é zero. Então, o que é que eu tenho aqui? RAY menos RVY menos 10 igual a zero, então meu RAY igual a 10. Somatório dos momentos em A, como eu quero sempre calcular igual a zero, então eu tenho um MA entrando positivo,
menos QL1 vezes L1 sobre 12, da mesma forma que o anterior, e eu tenho as parcelas de RVY e RVX que causam momento ou causariam se elas não fossem nulas. Como elas são nulas, o meu MA dá 5 kN/metro, como a gente já havia calculado. O próximo passo é calcular as seções. Nesse caso, eu tenho 4 seções. Uma na primeira barra vertical, uma no primeiro trecho horizontal antes da rótula, uma no segundo trecho pós-rótula e uma quarta na segunda barra vertical. Tenho que posicionar meu observador e definir qual é o meu domínio. Meu domínio aqui, x1, varia de 0 a 2 metros, ou seja, estou dentro da minha barra vertical 1. Apliquei novamente as condições de equilíbrio. Eu tenho N1 mais RAY igual a zero. Então, meu N1 deu menos 10 kN constante. O somatório das forças em Y tem que ser nulo. Então, meu Q1 entra de forma negativa, menos RAX igual a zero. Como RAX é zero, meu Q1 vai ser nulo. O somatório do momento na seção de corte tem que ser nula. Então, MA entra positivo, M1 entra positivo, RAX entra positivo, mas ele é nulo, então meu M1 vai ser constante, passando por segundo membro, e negativo, de menos 5 kN/metro. Segunda seção é a seção horizontal no primeiro trecho lá. Meu x varia agora de 0 a 1 metro, é o meu domínio. Aplico novamente minhas condições de equilíbrio, ou seja, o somatório de todas as forças e dos momentos tem que ser nulo. No primeiro trecho em x, eu tenho N2 mais RAX na base, igual a zero. RAX é zero, então minha normal vai ser nula. Em relação a y, eu tenho menos Q para baixo, mais RYA para cima, positivo, menos Q vezes x igual a zero. Organizando, eu tenho uma equação linear 10 menos 10x. Então, joguei dois valores de extremo em 0 e em 1, deu 10 e 0. 10 positivo, 10 kN e 0 no trecho final da minha rótula. Somatório dos momentos na seção igual a zero. Entra o meu MA mais o M2 mais Q vezes x sobre 2, ou seja, o braço de alavanca, e entra as parcelas referentes a RXA, que vai ser nula, e referente a RYA vezes x. Quando eu organizo a minha equação do MX, vai dar menos 5, menos 10 sobre 2, ou eu já posso organizar menos 5x ao quadrado mais 10x. Esse trecho é um trecho não linear. Se ele é não linear, eu preciso de mais de 2 pontos. Eu peguei 3, poderia pegar mais. Então, eu peguei o M2, a equação de M2 em 0, em 0,5 e em 1. Deu menos 0,5 lá na borda. 0,5 deu menos 1,25. E em 1 deu 0, que é a rótula. Então, a gente já sabia que o momento tinha que ser nulo. Terceiro trecho, eu continuei com o mesmo domínio e o mesmo pórtico, só aumentei o meu x3 e apliquei as equações de equilíbrio. Quando eu aplico as forças em x, eu encontro o normal nulo. Nas forças em y, eu encontro um cortante nulo também. Quando eu aplico as minhas equações em relação ao momento, vamos fazer essa análise para que a gente não erre. Então, somatório dos momentos na seção é nula, então entra o meu MA aqui embaixo do engaste, mais M3 lá na seção, mais Q1. Aqui tem um detalhe. O meu Q1, quando multiplicado por 1, vai estar na metade do trecho LH1. Ou seja, tem 0,5 para B e 0,5 para a rótula. A distância do ponto de aplicação até a seção vai ser X, ou X3, né, no caso aí, menos 0,5. Mais RXA vezes 2, ou seja, a distância do braço de alavanca, menos RY vezes x. Organizando essa equação, tenho menos 5 menos 10 vezes 1 vezes x, menos 5 mais 10x. Rodando nos três pontos do domínio, eu encontro o meu momento todo nulo. Por fim, eu tenho a última seção, que é a seção vertical da direita, do ponto D para cima. Posicionei o meu observador dentro do meu pórtico para fora, certo? Bastante cuidado, eu preciso sempre fazer isso. Apliquei as condições de equilíbrio, somatório das forças em x tem que ser nula. Encontro o meu normal
é igual a menos RDY, ou seja, menos 20 quilonewtons, constante, mas negativo. Somatória das forças em Y tem que ser nula, não tem nada que contrapõe e causa um cortante, então meu cortante é nulo. Da mesma forma, nenhuma dessas forças que estão atuando nessa barra vertical vai causar momento, então o momento no trecho 4 também vai ser nulo. O próximo passo é desenhar os diagramas. Se você quiser, dá uma voltada, verifica, mas a gente encontra, por exemplo, nas barras verticais, o meu normal constante de menos 10 na primeira barra vertical e menos 20 na segunda barra vertical. O meu cortante nas barras verticais são nulas e no segundo trecho após a rótula também é nulo, e ele é linear no primeiro trecho e ele vai variar de 10 até 0. Por fim, a gente tem o meu diagrama de momento fletor, ele é negativo. Como eu estou olhando de baixo para cima e de dentro para fora, o meu momento negativo é plotado acima do eixo, certo? Então fica menos 5 constante na primeira barra, menos 5 de forma linear, ou desculpa, de forma não linear, parabólica na barra LH1, certo? Nos demais trechos, o momento foi nulo, como a gente calculou. Fiz bem devagarzinho para que vocês entendam. Então, agora vocês podem pegar a lista de exercício que está lá para quem tem acesso à parte premium, resolver, olhar mais resoluções executadas e botar para frente o desempenho aí, os cálculos em relação aos pórticos compostos. Então, é isso que eu tenho para resolver desse problema. Espero que não tenha mais dúvida. Não, se tiver dúvida, coloca aí que eu respondo. Manda direct, manda uma mensagem e a gente vai tentando sanar todos os problemas relacionados com portos compostos. Um grande abraço e até a próxima. Só não se esqueça que ainda está disponível o e-book. Não percam, ele está muito bem projetado. Até a próxima aula. Valeu!